Olá, tudo bem? Beleza? Eu vou falar um pouquinho aí sobre como escolher aí a fauna, né, e os peixes para o seu aquário. Primeira coisa que você tem que levar em conta basicamente se os peixes que você vai comprar, eles são compatíveis com o seu aquário. A primeira coisa é essa. Seja em questão de tamanho do peixe, né? Porque às vezes você olha o peixe lá, muitos dos peixes que são vendidos são filhotes. Então você olha lá o peixe e fala: "Não, tá maravilhoso, que não sei o quê", e traz para casa e se arrepende, né? Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Já cheguei a adquirir, por exemplo, o peixe beijador, três peixes beijadores que eram pequenininhos, né? Tinham o quê? Uns 3 centímetros mais ou menos, ficaram enormes no meu aquário, deram maior problema, carga orgânica, atacaram os meus outros peixes, eu tive muito problema com isso. Outra coisa que a galera também, às vezes a gente acaba cometendo o erro. Compra o peixe, né? É o mesmo erro, mas na questão do que? Compra o peixe pela beleza, somente pela beleza. Então eu vou falar, por exemplo, quando eu comprei Barbo Sumatra. Comprei o Barbo Sumatra, é um peixe muito bonito, admiro aquele peixe até hoje, né? As cores dele são bem chamativas, mas é um peixe muito agressivo mesmo. E aí ele atacava muito, mordiscava muito os outros peixes, incomodava demais, né? Foi muito complicado ter aqueles peixes lá, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer para o seu aquário. Primeira coisa, eu quero tal peixe. Tá, então você quer aquele peixe, o que que ele precisa? Ele é de pH alcalino. Tá, então o pH alcalino tem que manter no seu aquário. Ele é de pH ácido, então você tem que dar uma forma de manter o pH ácido, né? Então, outra coisa, você tem que preparar o aquário para o peixe, né? Não dá para você pegar lá e pegar tudo quanto é coisa e já colocar dentro do aquário. Não, você tem que preparar ele primeiro. Então tem que ter uma boa filtragem para aguentar, né, esse peixe dentro do aquário, porque os peixes eles defecam, né? Eles fazem sujeira, eles se alimentam, isso vira amônia, né? E outras coisas que não são muito boas para eles mesmos. E isso daí é muito prejudicial e pode ter uma mortandade de peixes muito grande. Outra coisa aí, a compatibilidade entre os peixes propriamente ditos, né? São peixes que se dão bem, né? Então o peixe um ser vivo que é assim, né? Eles meio comem tudo que cabe na boca, então tem que tomar um cuidado. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho bandeira e eu tenho aí disco, né? O disco, esse tem um disco grande aí, ele tem uma boca enorme. Então, na hora que eu vou pegar, por exemplo, eu gosto dos tetras, na hora que eu vou escolher os tetras, eu sempre falo pro lojista que eu quero os maiores. Por quê? Já tive a surpresa desagradável de pegar um outro comendo um peixe menor, né? Eles comem, né? Acaba tentando engolir, às vezes o peixe ele acha que cabe na boca, ele morde, machuca o peixe, mata ele, então você tem que tomar um baita cuidado com isso para um peixe não comer o outro, né? Então, outra coisa aí, na natureza, né, esses peixes se dão bem, ou então se não são do mesmo bioma, né, do mesmo lugar ali, existem experiências boas juntando esses peixes, então você tem que tomar um cuidado com isso, então você tem que ver. Outra coisa, tem peixes que gostam de estar em grupo, né? Então vou dar o exemplo aí dos neons, dos tetras, propriamente ditos aí, né? É um peixe que você não pode manter um só. Se você colocar só um, esse peixe vai estar super triste, estressado e não vai durar muito, né? Mesmo que você tenha a melhor alimentação, o peixe não está confortável. Então eu vou dar o exemplo dos rodósmos aí, eles gostam no mínimo, a regra são peixes de cardume, no mínimo são 5 indivíduos. Então eles sempre estão ali muito bem, né? Tudo junto ali. A mesma coisa o neon cardinal. Não dá para colocar um só, tá? E aí, então o que acontece? Você tem que colocar aí no mínimo 5 indivíduos. Ok, gente? Então tem que se atentar a essa questão aí. Outra coisa, as faixas que cada peixe ocupa. Tem peixe que é de superfície, né? No caso desse aquário eu tenho, por exemplo, os borboletas, tá? Que ficam na superfície do aquário.
E também os tanistes, eles gostam mais da superfície. Então eu planejei ter peixes de superfície, então pesquisei peixes de superfície. Assim você tem um layout do aquário todo ocupado assim por peixes. Você vai olhar, vai ver peixe, né, em tudo quanto é canto assim. Os rodósmos, por exemplo, eles gostam mais desse pedaço aí da frente. Eles sempre ficam aí. Os discos e bandeira, eles são mais de meio do aquário, né? Essas coisas basicamente aí, né? Então, na hora que você for ver, pesquise. Outra coisa, tem peixe que não pode ficar mais de um. Isso que é engraçado. Enquanto tem peixes que tem, você tem que manter 5, 6, quanto mais melhor daquela espécie, tem peixe que não gosta de outra companhia, né? Então eu tenho nesse aquário um apistograma, por exemplo, né? Eu já vi pessoal falando, não, mas tem um casal, né? Que não sei o quê. Então eu já cheguei a ter 2 apistogramas, só que aí que tá, para você identificar o sexo deles. Complicado. Então eu procuro sempre ter um apistograma, ou então Ramirez, né? No caso eu não tenho aqui o Ramirez, mas já tive um só também. Por quê? Porque senão eles começam a ter brigas, né? Então tem peixes que você tem que manter um só porque eles têm um espaço, eles têm um território. Eu lembro que eu tinha um outro aquário, né, que tinham 2 apistogramas, por exemplo, e era engraçado, porque você vinha exatamente que eles tinham dividido o aquário em 2, onde um pedaço era território de um e outro pedaço era território do outro. Então, quando um ia para o outro lado, ele saía correndo atrás do outro. Aí quando ele chegava no território desse primeiro, esse primeiro saia correndo atrás dele. Era até engraçado, né? Mas é uma coisa engraçada, mas que não é saudável, tá? Então só falando assim para vocês terem uma certa noção. Outra coisa também, alguns peixes gostam de determinadas características no aquário e você tem que propiciar isso, né? Um aquário onde você tem os peixes que estão confortáveis, você tem uma coloração até melhor, né? Então, por exemplo, nesse aquário aqui, eu gostaria de colocar, por exemplo, o tronco bem lá no fundo para forçar os peixes a ficar na frente, para mim ver esses peixes. Então, mas aí que acontece? Você estressa mais o peixe, então você tem que ter esconderijos, perdão, para os peixes. Então, eles têm que ter um espaço do aquário que quando ele não quer ser visto, ele vai para lá, né? Por exemplo, eu tenho cobrinha Killia aqui, eu tenho 2. Essas cobrinhas Killia, às vezes eu até penso que elas morreram, porque elas se escondem muito bem, elas se enterram até na areia. Só que acontece o quê? Elas sempre se escondem embaixo do tronco, né? É um peixe muito bonito, procurei pra caramba pra achar essas cobrinhas Killia, né? Muito lindas mesmo, mas eles sempre se escondem embaixo do aquário, do tronco. Outro que eu tenho aqui também, as coridoras. As coridoras, elas passam o dia todo escondidas atrás do tronco. Elas não gostam de ficar aparecendo. Elas sempre estão escondidas atrás do tronco, né? As mocinhas. As mocinhas, eu tenho aqui acho que umas 6 mais ou menos mocinhas, né? É um peixinho que cada um gosta do seu cantinho, né? E elas basicamente, às vezes elas querem ser vistas, às vezes elas não querem ser vistas e é assim. Outra coisa, o limpa-vidro. O limpa-vidro que eu tenho, por exemplo, eles amam esse tronco, eles não saem do tronco. É incrível, eles ficam o tempo todo ali, né, somente naquela faixa. É raro vê-los assim em outros lugares, eles amam ficar ali. Tanto é que quando eu coloquei esse tronco, né, e eu já tive limpa-vidro antes, eu nunca tinha visto eles assim tão bem, né? Eles amaram mesmo, gostaram muito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você for planejar a fauna do seu aquário, o aquarismo tem que ser uma coisa prazerosa. Então, você não pode colocar seres incompatíveis ali dentro, né? Você não pode colocar todos eles ali e aí o aquário virar um campo de guerra, né? Então tem aquarista, por exemplo, que coloca vários peixes lindos, maravilhosos, e os peixes se arregaçam, né? O momento que eu tenho nesse aquário, onde eu tenho brigas mesmo, é um momento onde dá uma brigaiada assim, né? Que é mais os discos e os bandeiras, é o momento da alimentação, né? Eu fiz até um vídeo desse momento. Então os bandeiras e os discos são bem agressivos entre eles na hora da alimentação, né?
Fora isso, depois que passa aquele momento, cada um comeu o que queria comer, eles não têm agressividade. Fica o dia todo aí, eles tranquilos, um vai para lá, outro vai para cá. Os peixes, eu não vejo agressividade, né? Eles são bem na deles, bem tranquilos mesmo, né? Então não tenho grandes problemas. Então, que nem eu falei, é questão de planejar mesmo. É questão de ver o que você vai querer para o seu aquário, que você pode ter também, né? Eu, por exemplo, eu gosto de peixes pequenos, né? Esses peixes pequenos eu acho porque você consegue colocar, né, mais peixes, eu acho que eles dão mais beleza, né? Mas que não falei, é questão de tomar cuidado mesmo, de pesquisa, de conhecimento, para não cair às vezes na lábia do vendedor ou então ir pela questão da beleza do peixe. Tem muitos outros peixes que são lindos, maravilhosos? Tem, né? Mas que eu não posso colocar aqui, né? Por exemplo, que nem eu falei, o Barbo Sumatra. É um peixe muito bonito, né? Mas se eu colocar aqui, ele vai incomodar muito os discos, ele vai bater nos discos e pode até levar, dependendo, à morte do disco, né? Então, outra coisa também interessante, alguns peixes em em lugares menores, em aquários pequenos, ficam muito agressivos, tá? Então, também é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é a questão do aquário, né, que se recomenda para aquele peixe, o tamanho do aquário para aquele peixe. Então, às vezes você olha um peixinho e fala: "Ah, não, mas dá para manter, dá para colocar", mas você coloca ele num espaço pequeno e aí você tem, por exemplo, muitas brigas mesmo. Então, quanto menor o espaço, fica mais complicado, né, para esses peixes se darem bem. Também tem essa questão. Tem que respeitar a quantidade. Todo aquário tem uma capacidade máxima de peixes. Todo aquário vai ter essa capacidade. E você também não pode superpovoar e se tornar um acumulador de peixes aí, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem, galera? Então, basicamente, são algumas das dicas aí que eu queria passar para vocês, né? Lembrando que cada peixe tem uma certa função, então não se esqueçam aí que muitos peixes podem ajudar vocês, né? Principalmente os peixes limpadores, né? Que vão comer restos de comida e tudo mais e tal. Então é importante você também pesquisar no seu aquário e colocar alguns peixes limpadores que ajudam aí na limpeza do aquário. Lembrando que esses peixes não comem bosta, né? Eles comem restos de comida. Então é bem interessante também você, na hora da pesquisa, ver peixes que você possa colocar. E cuidado também, tá? Vou dar um exemplo. Colocar um cascudo, por exemplo, aqui dentro desse aquário. Cascudo é um peixe complicado. Você tem que alimentar muito bem ele cresce muito, né? E o que acontece? Dependendo do caso, se não for bem alimentado, já tive cascudo já, por exemplo, que chegou a atacar a bandeira meu, né? Ele ataca, ele vai na mucosa do peixe para poder se alimentar. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho cascudo, eu tenho no meu lago, eu tenho um cascudo aí que ele tem uns 30 centímetros, só que eu alimento bem, né? Ele vive até com king, eu nunca tive problema, peguei ele pequenininho, nunca tive nenhum problema. Eu alimento ele bem, tem a ração de fundo para ele, então tem que tomar um cuidado também para evitar aí, né, essa questão aí. Tudo bem, galera? Valeu! When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.